E aí, pessoal, chegando aqui com mais um vídeo de resolução de problemas de LeetCode. Um problema que a gente resolveu na live de 12 de janeiro, que é o problema do dia 12 de janeiro. Problema 2116, checar se uma string de parênteses pode ser válida. O que diz esse problema, pessoal? Uma string de parênteses é uma string que consiste somente de abre e fecha parênteses, mas nenhum outro caractere. E ela é válida se qualquer uma das condições abaixo for verdadeira. Deixa eu resumir aqui, pessoal. No fundo, você quer saber se a string de parênteses está balanceada, se para cada parênteses aberto tem um parênteses fechando, e se eles abrem e fecham na ordem correta, né? Por exemplo, uma string de parênteses válida é algo como isso aqui, por exemplo, abre e fecha, ou abre e fecha, né? Os parênteses estão balanceados aqui, estão certinhos na hora que a gente observa a abertura e fechamento desses parênteses, tá? E aí ele dá uma segunda string, aí já vou explicar também o problema já aqui direto, que é o seguinte, né? Ele dá essa string aqui S com uma configuração de parênteses, vamos dizer assim, ele dá uma segunda string chamada locked. Essa string tem zeros e uns, e o que que ele diz aqui, né? Para cada elemento aqui em S, vai ter associação a um elemento em locked, né? Pela posição aqui, e aí todo parêntese que tiver associado a um valor em locked não pode ser mexido. Então, por exemplo, esse cara aqui, esse cara e esse cara não podem ser mexidos, e os demais podem ser mexidos para poder fazer a string ficar válida. Tá? Então, imagina que esses dois primeiros caras aqui, por exemplo, viessem como fecha parêntese, não abre parêntese e abre parênteses, né? Como eles estão associados a esses zeros aqui, ainda assim, nossa string pode ser válida, porque a gente pode trocar esses dois caras por fecha e fecha. Tá? Essa é a pegada do problema. E ele quer que você retorne true se você puder gerar uma string válida a partir do que foi dado, false se você não consegue gerar uma string válida a partir do que foi dado. Limite do problema aqui é que você pode ter strings de tamanho até 10 a 5. Né? Tem outras restrições aqui, que só tem abre e fecha parênteses, só tem 0 e 1, mas o tamanho aqui é até 10 a 5, o que já deixa é, impossível a gente tentar resolver esse problema com força bruta pura e simples. Tá? Testar cada uma das possibilidades do que está com lock de igual a zero, a gente tentar abrir ou fechar parênteses, não vai dar certo, a gente precisa usar uma abordagem um pouco mais esperta, que é o que a gente vai ver aqui agora. Bem, pessoal, isso aqui é um problema onde acontece bastante coisa. E aí, para simplificar um pouco nossa explicação, toda vez que tiver uma posição aqui na string onde o lock de igual a zero, eu vou botar um asterisco, mas entendo que isso aqui é equivalente a ter um lock que é 1, né? A gente não pode mexer na primeira posição, 1 de novo, a gente não pode mexer na primeira posição, um 0 aqui, porque a gente pode mexer na terceira posição, e assim vai. Sei lá, se aqui no 6 tiver um 0 também, eu vou apresentar com asterisco para a gente saber quem são os caras que podem e que não podem ser mexidos, tá? Só para simplificar aqui nossa explicação. Então a gente tem algumas coisas aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, né? Se para cada parêntese que a gente abrir, a gente precisa fechar um parêntese equivalente, essa string, para ser uma resposta válida, precisa ter um tamanho par. Então, de cara, a gente pode botar uma condição, né, que se o tamanho for ímpar, a gente já vai retornar um false do cara. Tudo bem? Beleza. Enquanto a gente está analisando o string, qual é outra coisa que pode acontecer que de cara a gente já vai entender que é esquisito? Ter muito parêntese fechando sem possibilidade de ter parêntese abrindo, né? Então, de alguma maneira, a gente vai ter que manter um controle. Por exemplo, né, aqui tem um cara abrindo, a gente vai ter que achar alguém fechando em algum lugar. Aqui, e aí só estou falando intuitivamente, tá? Ainda não estamos olhando o algoritmo de verdade. Aqui tem um asterisco, que pode ser um abre, fecha. Aqui tem um outro asterisco, pode ser um abre, fecha. E aqui a gente vai encontrar três parênteses fechando, por exemplo. Né? Assim, intuitivamente, a gente sabe que esse abre, né, vai acabar casando com esse fecha, mas você tem dois fechas aqui e precisa ter espaço suficiente, vamos dizer assim, para pagar essa dívida aqui de fechamento. Né? Então, toda vez que a gente tiver uma situação onde tem fechamento em excesso, a gente vai precisar retornar falso. E é mais ou menos sobre esse tema que o nosso algoritmo vai estar baseado. Tá? Fora a primeira condição aqui que a gente já viu, tamanho ímpar já retorna falso. Né? O que a gente vai ter que fazer é tomar conta de onde esses parênteses estão sendo abertos. Então, eu vou criar aqui duas pilhas. Né? Uma chamada de open,
Aonde a gente tem asteriscos, que eu vou chamar de wildcard, aqui vou chamar de WC, né? E aí a gente vai manter essas duas pilhas que vão tomar conta dessas duas informações e controlar também os fechamentos. Como é que isso funciona mais ou menos, pessoal? Toda vez que eu tiver que abrir um item, eu vou registrar que tem um item aberto. Vou guardar aqui a posição do item aberto. Então, no exemplo aqui, tem o 0. Imagina que eu abra outro parênteses aqui, na posição 1. Vou guardar aqui essa posição 1. Quando encontrar um parêntese fechando, basicamente eu vou falar que esse cara aqui do topo da pilha é o cara correspondente ao meu fecha parênteses, né? Então repara que esse 2 aqui corresponde a esse cara da posição 1, posso apagar tranquilamente. Se eu tenho um outro fecha aqui, o meu cara da posição 3 corresponde ao cara da posição 0. Posso também tirar esse cara da pilha tranquilamente. Até agora, tudo são flores, né? O problema é quando aparece aqui um asterisco e eu não sei o que fazer com esse cara. Não sei se eu vou abrir, se eu vou usar ele como abrir, se eu vou usar ele como fechar. Ainda não sei o que vai acontecer lá à frente. Então, o que eu faço aqui é aguardar esse cara aqui na pilha e seguir minha vida. Vamos entender aqui diferentes situações que podem acontecer com esse cara aqui como asterisco, né? Imagina aqui primeiro que a gente tem mais um abre parênteses. Então, aqui, na abertura, a gente vai falar: opa, tem um cara aqui na posição 5 esperando o par dele para a gente tomar alguma atitude. Imagina que aqui a gente tem um fecha, né? Então, esse open aqui, opa, já está resolvido, foi fechado pelo 7. E aqui, na posição 7, a gente tem outro fecha. Batendo o olho aqui, a gente sabe que esse cara vai precisar ser um abre. Mas como a gente pode entender isso programaticamente, né? Se sobraram caras aqui com wildcard, a gente não precisa se preocupar, porque esses caras podem virar qualquer coisa, né? Vamos fazer aqui uma outra simulação onde sobrem 2 wildcards e 3 wildcards, só para a gente entender o que acontece aqui, ó. No 7, né? Então aqui a gente viu que até o 3 as pilhas estariam limpas, né? No 4 eu botei um cara, no 5 botei aqui um open, no 6 a gente fechou, virou open, no 7 aqui entrou um wildcard, né? Cara, isso aqui eu posso fazer o que quiser com 4 e com 7, né? Não preciso nem calcular, mas seria como se isso aqui virasse um fecha, isso aqui virasse um, um abre. Opa, estamos aqui com um problema resolvido. Deixa eu pegar aqui uma outra situação onde esses wildcards aqui vão estar na posição. Ficou fecha no 4, né, e abre ali. Eles estão na posição 6 e 7, por exemplo. Né? Vão sobrar aqui, ó, na 6 e 7, por exemplo, com abre e abre. Não, aqui vai ficar. Vai entrar numa outra situação que eu quero mostrar depois. Abre e fecha, 2 asteriscos. Né? Vai rodar aqui até a 5, as pilhas vão estar limpas. Nos wildcards a gente vai ter posição 6 e 7. Terminou aqui o problema. Opa, esses caras aqui eu posso perfeitamente falar que esse é um abre e esse é um fecha. Nem preciso calcular. Sobrando gente aqui, a gente sabe que o problema está ok. A gente fez exemplo sobrando 1, fez exemplo sobrando 2. Vamos fazer um exemplo aqui sobrando 3, só por desencargo, mas acredite, né? Sobrando gente ali nunca vai ser problema para a gente. Vou sobrar aqui, ó, mais um cara aqui, né? Então, a gente, na hora de fazer os abres e fechas aqui, a gente vai rodar até aqui, tá ok? Vai ter um wildcard no 4, vai ter um fecha no 5. Tá bom, vamos lá. Fecha. O fecha nunca pode estar negativo. Lembra que teve uma hora que eu tinha um fecha, 2 asteriscos, falei, cara, preciso ter espaço para pagar essa dívida. Então, quando a gente vai fazer um fecha e não tem ninguém aqui na fila do abre, é a hora da gente começar a pagar a dívida. Como a gente paga a dívida? Usando o cara que está aqui no wildcard. Então, tem o fecha parênteses, não tem ninguém na fila do open para a gente vai tirar aqui da fila do wildcard. Tá? Vai seguir para o 5, já passou do 5, né, que foi o que fez a gente tirar da fila, vai ter o 6, vai ter o 7, então isso aqui também vai estar ok, porque a gente já viu que quando sobram 2 aqui, tranquilamente a gente consegue manipular. Tá? Então, nesse exemplo, eu acabei mostrando uma outra coisa, que é como a gente usa os wildcards para pagar a dívida de fechar parênteses, né? É importante. Então, sei lá, se a gente tem, vou dar um outro exemplo aqui, né? Onde esse número não vai ser suficiente. Abriu, fechou, papapá. Aí aqui vai ter um abre, vai ter asterisco e vai ter 2 fechas. Ou melhor, né?
esse cara aqui vai me deixar com um problema ok. Eu vou falar que tem o asterisco e tem 3 fechas, né? Tudo bem. Então aqui a gente sabe que as pilhas vão ficar vazias, porque a gente já simulou isso aqui. O 4 está no wildcard. Vem o 5, a gente vai precisar consumir esse wildcard daqui. Chegou no 6, não tem ninguém nem aqui na abertura, não tem ninguém aqui no wildcard. Esse caso aqui, a gente vai precisar retornar falso. Então, esse é o algoritmo, pessoal. A gente mantém essas pilhas de abertura, a gente mantém as pilhas, vamos dizer assim, dos nossos asteriscos, né? Toda vez que tiver um cara fechando, a gente vai olhar se tem alguém nessa pilha para tirar. Se tiver, tira. Se não tiver nessa, a gente vai procurar nessa. Se tiver, tira. E aí a gente vai seguindo até o final. Mas aí faltou explicar uma parte, né? Podem sobrar elementos aqui, podem sobrar elementos aqui, né? Que seria o equivalente, por exemplo, a esse caso aqui, né? Teria um cara abrindo no 4 e teriam elementos aqui no 5, no 6 e no 7. Como é que a gente faz para resolver essa situação, né? Ora, a gente consegue fechar um parêntese aqui se o que tiver no topo da pilha do wildcard for maior do que o que está no topo da pilha do abre, né? Depois eu vou fazer a situação contrária para a gente entender. Então, assim, se depois de fazer essa primeira passada, a gente vai olhar se tem gente pendente aqui na pilha da abertura. Se tiver, enquanto tiver gente aqui em cima da pilha do wildcard que seja maior do que o da pilha do open, a gente desempilha esse cara, que é o equivalente a falar, cara, estou usando essa posição 7 aqui para fazer o fechamento do cara da posição 4. Beleza? Seria uma situação de ter gente no Open com um número maior do que no wildcard. Seria, por exemplo, isso aqui. Né? A gente tem um abre aqui e, sei lá, não precisa nem mexer muito, né? Tem um outro abre aqui. Isso aqui ia acabar com 5, 6 nessa pilha, e na pilha do Open teríamos 4 e 7. Repara, a gente não consegue usar esse wildcard aqui, por exemplo, para fechar esse abre, né? Por quê? Porque esse valor aqui que está no Open é maior do que o valor que está no wildcard. Então aqui também a gente já retorna false. Beleza? Acho que falei já bastante coisa. Vamos seguir esse passo a passo no código que fica mais fácil de entender. Temos aqui o código, pessoal. Então, de cara, né, a gente está verificando se o tamanho da string é ímpar. Se for ímpar, a gente já sabe que não tem solução válida, porque para cada abre, a gente precisa de um fecha. Logo, o tamanho da string tem que ser par, não tem jeito. Tá? Então, a gente está construindo aquelas duas pilhas, né, que a gente chamou de open e wildcard aqui no whiteboard. Aqui está com esse nome de S_open, das aberturas, e S wildcard. Beleza? Aqui, para cada elemento da string, né, lembrando que, diferente ali do whiteboard que a gente só olhava o asterisco, a gente precisa ficar verificando se no locked da posição I, né, lembrando que a gente está em posição, posição, isso aqui é um contador caractere por caractere de S, né, a gente vai ver se o locked na posição I é igual a zero. Se for zero, a gente só precisa botar esse cara na pilha dos wildcards. Foi exatamente o que a gente estava fazendo aqui, né? Toda vez que a gente dava de cara com asterisco, a gente botava o número da posição aqui nesse wildcard. Se for um caractere, a gente vai precisar saber se é um cara que está fechando ou um cara que está abrindo. Quando é um cara que está abrindo, é mais fácil de entender. A gente vai pegar na pilha dos caras que estão abrindo parênteses e botar essa posição na pilha. Nada diferente daqui, pessoal. Toda vez que a gente dava de cara com um abre parênteses, a gente vinha e botava o valor aqui na pilha. Quando está fechando, que a gente precisa tomar cuidado, né? A primeira tentativa, quando você vê um parênteses fechando, é tentar casar com alguém que está na pilha de abertura. De novo, foi aquela situação que a gente estava rodando, por exemplo, aqui o começo do problema. Deixa eu dar um reset aqui, né, no que a gente estava fazendo. Na hora que a gente pegava aqui a abertura, a gente botou no zero. Quando pegou a abertura, botou aqui de novo na pilha a posição 1. Quando a gente fechou um cara aqui, na posição 2, a gente pegou e tirou o cara do topo da pilha de abertura, já que tinha um caras aqui na pilha de abertura. Então é isso. Né? Se tem gente na pilha de abertura, tira o cara do topo da pilha. Não tem gente na pilha de abertura? Vamos olhar na pilha do wildcard. E aí a mesma coisa. Se tem gente na pilha do wildcard, usa esse cara. Seria o equivalente a isso aqui, pessoal. Vou botar aqui um wildcard na posição 1, só para a gente olhar a coisa acontecendo. Né?
botamos na pilha de abertura a posição 0, botamos na pilha de wildcard a posição 1, encontramos um fecha, a gente vai primeiro usar esse cara daqui, encontramos outro fecha aqui, a gente vai procurar no Open, não tem ninguém, então vamos ter que usar o wildcard. Procuramos no Open, não tinha ninguém, caímos aqui no wildcard. E esse else aqui retornando false? É simplesmente porque a gente tem mais fechamento do que o problema comporta. Então, por exemplo, se a gente tem esse fechamento aqui, né? A gente está na posição 3, já consumiu todos os wildcards, já consumiu todos os opens, achou mais um fecha aqui na posição 4, ele não vai ter de onde tirar esse fechamento. Repara, é aquilo que eu falei, tem um fecha aqui e não tem de onde pagar a dívida, porque a gente já usou essa posição 1 aqui como abertura. Então, aqui, basicamente, o cara não tem como pagar essa dívida, retorna falso e que essa instância do problema não é válida. Tá? Então, esse é o bloco da primeira passada. Como é o bloco da segunda passada, que é aquela parte que a gente precisa olhar se para cada cara que está na pilha de abertura tem um wildcard compatível para usar como fecha parênteses. Né? Lembra? Foi aquela parte que a gente falou assim. E aí eu já não vou seguir mais o que estava aqui no problema, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui um fecha parênteses na posição 5, um fecha parênteses na posição 10, e aí eu tenho, ou desculpa, um abre parênteses na 5 e na 10, eu vou precisar ter um wildcard que esteja depois dessa abertura para eu poder usar como fecha. Então, imagina que eu tenho aqui, sei lá, 3, 6 e 11, né, na abertura. Então, o que eu vou fazer agora? Cara, tem alguém aqui, né, nessa abertura? Tem alguém aqui no wildcard que eu possa usar para fechar esse cara que eu abri em 10? Tem, porque esse 11 aqui é maior do que o 10. Beleza, tira esses caras aqui da pilha. Vamos pro próximo. Cara, tem alguém lá no wildcard que eu possa usar para fechar esse 5? Tem, porque esse 6 aqui vem depois do 5. Pô, beleza, se eu conseguir pagar todas as dívidas que eu tinha aqui no Open, sinal de que o problema está válido. Então, voltando para cá, né? Enquanto tem gente pendente na pilha de abertura, né? Enquanto o tamanho dessa pilha for maior do que 0, e também tem o wildcard, e na pilha de abertura, né? O cara que está no topo da pilha de abertura tem um número menor do que o cara que está na pilha do topo do wildcard, eu vou lá e vou tirar os caras do topo da pilha. Gente, não muda uma linha do que a gente fez aqui, né? Olha o Open, vê se o número é compatível e rabisca os dois caras do topo da pilha. Né? Tá sempre aqui, ó. O cara do Open tem que ser menor do que o cara do wildcard. O cara do Open é menor do que o cara do wildcard. Feito isso tudo, a gente vai ver. Ficou alguma dívida pendente? Não ficou. O Open está todo fechado. Beleza, pode retornar então true se não tiver ninguém nessa fila. Se tem gente nessa fila, a gente vai retornar false. Dito isso tudo, pessoal, a gente submete aqui só para provar que o código funciona, né? Às vezes acontece da gente dar uma mexida no código ali, estragar alguma coisa, e está aí nos 92% em termos de performance, sinal de que a gente está com um algoritmo eficiente o suficiente, né? Óbvio, deve ter alguma otimização ou outra aqui nessas comparações que a gente podia fazer, mas não é o caso aqui quando está querendo explicar o problema. E por último aqui, a complexidade do tempo de execução desse problema. Deixa eu dar zoom aqui de novo. Repara, pessoal, que aqui, né, verificação de tamanho, criar essas pilhas EO de 1, o que vai mandar no problema são esses loops aqui, né? Esse loop a gente está rodando claramente em tempo O de n, considerando que n é o tamanho da string, né? Para cada posição ali do cara, a gente vai fazer essa operação de empilhar um caractere aqui, ou empilhar aqui, ou desempilhar, né? Isso aqui é o tipo da coisa que vai acontecer n vezes, tá? E aqui, a mesma coisa. A gente acabou de montar uma pilha aqui, sei lá, no pior caso vai ter tamanho n, e aqui a gente vai operar em cima dessa pilha também, né? Lembra, os elementos, cada um desses elementos só vai estar aqui ou vai estar aqui. Então, aqui a gente vai rodar n vezes, aqui a gente vai rodar n vezes, que vai dar 2n, mas a gente sabe que quando vai analisar o comportamento assintótico aqui dos algoritmos, a gente tira todas as constantes, né? Então, só para ficar claro, né? Ele não vou falar assim, isso aqui é o O de 2n. Não, eu tiro a constante e vira um, um tempo de execução O de n. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que tenha sido uma explicação que todo mundo tenha conseguido acompanhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de programação competitiva, gosta do Bitcode, se você gosta do canal, não esquece de deixar seu like, dar aquela força. Mas por hoje tá bom. Vamos nessa, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.